Olá pessoal, Eduardo Coelho, direto do Fronte, trazendo uma notícia fantástica, em especial para o pessoal do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, cariocas, fluminenses em geral. É que São Paulo desiste e Rio e Niterói são candidatura única para sediarem os Jogos Pan-Americanos de 2031. Exatamente, fantástico pessoal do estado do Rio de Janeiro, região metropolitana, Niterói, cidade do Rio de Janeiro, e os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Niterói, Rodrigo Neves, eles entregaram na tarde de quinta-feira, 16 de janeiro, o dossiê em que as duas cidades postulam a candidatura junto ao Comitê Olímpico do Brasil, o COB, Jogos Pan-Americanos de 2031, em que buscarão representar o país, o Brasil. E apenas uma candidatura pode representar o país. No caso, São Paulo retirando, sobrou o Rio de Janeiro. Então a cidade de São Paulo, que também era pré-candidata, ela desistiu definitivamente, oficialmente, da disputa na tarde de quinta-feira, 16 de janeiro. A decisão foi oficializada após uma reunião entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, o Ricardo Nunes. Disse o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro: tem um simbolismo, essa candidatura ocorre no ano em que se completa 50 anos da fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Essa candidatura consolida essa conexão, é o que disse o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E o prazo para os comitês nacionais oficializarem a candidatura a Panam Sports, que é quem promove o evento, é o dia 31 de janeiro. Então, atentos a essa data. A definição sai em agosto. Em agosto de 2025 é definido o local da sede do Pan-Americano de 2031. Então, a definição sai em agosto em Assembleia da Panam Sports em Assunção, que é a capital do Paraguai, e a cidade de Assunção também é candidata com o Rio de Janeiro. E declarou aqui o nosso prefeito do Rio de Janeiro: o fato de já termos boa parte das instalações prontas da Olimpíada é um fator a favor da nossa candidatura. Devemos usar muitas estruturas temporárias. Isso permitirá que os atletas sejam os grandes protagonistas. É o que disse Eduardo Paes. E o dossiê, ele indica possíveis instalações que as duas cidades planejam usar, mas não há definição dos esportes por arenas. E entre as propostas de legado para o PAN de 2031 está o plano, o que eu considero a mais fascinante, está o plano de viabilizar a construção da linha 3 do metrô, conectando o centro do Rio de Janeiro, no caso, pegando da estação da Carioca, até as cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, por meio de um túnel submarino ligando na Baía de Guanabara. E os prefeitos, eles não detalharam todas as instalações a serem usadas. A tendência, porém, é que esportes à beira-mar sejam em Niterói. As duas cidades já entregaram a carta a compromisso do governo do estado e das prefeituras. O Eduardo Paes disse que o aval do presidente Lula só será apresentado se o Rio e Niterói forem confirmadas pelo COB como cidade candidata no dia 29 de janeiro. Também todo mundo ligado no dia 29 de janeiro, torcendo aí para confirmação, e aí segue a candidatura de Rio e Niterói. E disse Rodrigo Neves: entregamos um dossiê detalhado. Desde 2007 se passou uma geração e o Rio é um sucesso na organização de eventos internacionais. Se o PAN fosse amanhã, teríamos a maioria das instalações prontas, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. E ele complementou: isso permite que foquemos mais investimentos no fomento de atletas e o desenvolvimento dos esportes, completou o Rodrigo Neves. E o Rodrigo ainda disse que a candidatura conjunta está em sintonia com a tendência mundial de reduzir e racionalizar custos, e citou como grande exemplo o fato de Estados Unidos, Canadá e México estarem organizando juntos a Copa do Mundo de 2026. E disse também Rodrigo Neves:
é uma oportunidade também para integrar mais a região metropolitana. Eduardo Paes explicou que a iniciativa da candidatura partiu de Rodrigo Neves. E ele disse: Rio e Niterói partem hoje de uma situação diferente daquela em que organizamos o PAN e a Olimpíada. Apenas lembrando, voltando na fala do Rodrigo Neves, em que vai ser importante para a região metropolitana, porque saindo a candidatura de Rio e Niterói e sendo construída a linha 3 do metrô, você vai ter a conexão da capital do estado, que é a segunda maior cidade do Brasil, Rio de Janeiro, com 6 milhões e 200 mil habitantes, conectando com Niterói pelo túnel submarino e conectando Niterói com São Gonçalo e com Itaboraí. Então, a gente ainda vai estudar aqui minuciosamente o ganho que vai ser para inúmeras cidades da região metropolitana que estão conectadas com essas cidades. As cidades vizinhas de Itaboraí, as cidades vizinhas de São Gonçalo e de Niterói, que todas estarão interligadas pela linha 3 do metrô. Então, considero fabuloso essa iniciativa. E você, gostou? Clica aqui, dá o like, curte essa matéria, esse conteúdo, esse vídeo. Você compartilha, dá a tua opinião, escreve aqui teu comentário, é importante para esse assunto crescer. As pessoas ainda não estão absorvendo muito bem essa ideia e é uma ideia muito importante para cariocas e fluminenses. Então compartilha com teus amigos, colegas de trabalho, familiares e todo mundo que você conhece. E não esquece, se inscreve aqui no canal para dar uma força para o nosso trabalho. Valeu? Pintando notícia relevante, pesquisa sobre algum assunto importante da nossa sociedade, a gente passa aqui para debater, dividir, compartilhar com vocês. Falou? Valeu!